Bora, fiel, e tem contratação oficializada no Corinthians. Caio César é o novo ponta do Timão, ex-Al Hilal, acertou ontem sua contratação por empréstimo. O Corinthians também consultou a situação do Lucas Ferreira, jogador do Shakhtar, e já recebeu a resposta do clube ucraniano e muita informação nesse vídeo. Será que o Alan, volante do Flamengo, vai jogar no Corinthians? Tudo agora, deixa o seu like e se inscreve no canal para você não perder nada do Timão, nenhuma informação, trouxe mais relações, bora pro vídeo. A gente vai agora falar de Corinthians. Entra em campo amanhã pelo Campeonato Paulista e a Lili Nascimento chegando também com as informações. Tudo bem, Lili? Seja bem-vinda. Um beijo pra você. Fala, Gláucia, beijo pra você, amigos do estúdio, fãs de esportes. A gente tá aqui na sala de coletiva do Corinthians, porque daqui a pouquinho 5 novas jogadoras serão apresentadas, né? Reforços aí para o Corinthians feminino, entre elas a Ana Vitória, que era atleta do Atlético de Madrid, é jogadora da seleção brasileira, então uma expectativa aqui para a apresentação. Já rolou até treino aberto na manhã de hoje. Mas vamos também falar do masculino, né? Amanhã o Corinthians enfrenta o Bragantino fora de casa, o Corinthians que tenta a segunda vitória consecutiva. E para esse jogo fica aquela dúvida, será que o Gabriel Paulista vai jogar? Ele já está inscrito, disse em coletiva aqui nessa sala mesmo, que já estava pronto fisicamente, né, se precisasse começar jogando, entrar ao longo da partida. Então veremos como fica a situação do Gabriel Paulista. O Corinthians que faz o último treino nesta quarta-feira e amanhã então a bola vai rolar fora da Neoquímica Arena, o Corinthians tentando a segunda vitória consecutiva. Vamos lá para atualizações, começando pelo Pedro Milans que jogava pelo Peñarol e agora defende a camisa do Timão. Ele chegou na noite de ontem ao Brasil, hoje passa por exames médicos e inicia a preparação. Vamos ver aí quando ele consegue estrear, né? Tem a situação do Matheus Pereira do Fortaleza, alguns detalhes finais ali burocráticos no acerto entre os clubes e em breve ele deve ser anunciado oficialmente também, um meia que chegou para suprir o lugar do Maicon, que agora defende as cores do Galo. E por último, o Caio César, que jogava até então pelo Al Hilal, chega por empréstimo, né? Informação que foi dada aí pelo André Hernan, uma nova aquisição do Corinthians para essa temporada. Já era um pedido antigo do Dorival, até quando o Fabinho Soldado ainda estava no comando do futebol, de que ele queria um jogador de frente, um jogador de velocidade também, que pudesse ajudar o Corinthians pelos lados. Corinthians que teve algumas baixas nessa temporada, então uma chegada importante aí, um atleta novo, 21 anos de idade, chega para vestir as cores do Timão. Ao longo desse Sport Center a gente volta para falar mais sobre mercado da bola, né? Estreia de novos jogadores. Eu volto com vocês aí no estúdio. Gláucia, um beijo. Beijo, Lili. Combinado. A gente volta a se falar aqui, trazendo mais desse meio de semana do Corinthians. Hoje o André Hernan está carregado, tem informação exclusiva. Tem? Tem, mas aqui é a bomba que nós trouxemos. Ah, sim. Informação que exclusiva minha e do André Hernan. É bom deixar claro. Fala fonte. Exatamente. Começamos exclusiva com essa. Fala fonte. Pode falar fonte? Não pode, né? Não, é exclusiva do Fala Fonte. Ah, tá, que susto. É isso. Não. A fonte é o... Bom, você quer que fale que quem passou a notícia? Não. Não, Foi uma apuração. Sim. Que ela foi surgindo e a gente foi fazendo ela ao longo do dia, de ontem, de anteontem, quando a gente estourou ela de manhã aqui. Uhum. Bastidor, vamos lá. É isso que eu quero, isso é legal, vamos lá. Bastidor dessa negociação. A gente tinha a informação cravada já, só que tinha o jogo do Al Hilal é verdade. contra o Al Nassr. E aí, como é um clássico e tal, e o Caio César não estava relacionado, Boa. e a gente já sabia que ele não estaria na lista, acho que até foi um Bruno Andrade que trouxe isso. Uma das fontes, não vou dizer qual dos lados, falou, poxa, esse jogo é importante para o Hilal. Então, se sair que tá saindo jogador e tal, pode desviar um pouco o foco. A galera falando no chat. Então, assim, é natural a fonte ter esse tipo de preocupação e cautela. Uhum. E aí a gente entendeu, claro, porque a gente respeita, né, as nossas fontes, as nossas apurações e tal. E a gente falou, bom, vamos esperar então o jogo e aí a gente estoura. Mas ficou um receio grande, né? O Hilal ganhou de 3-1. Foi, inclusive, um dos gols. O gol de honra foi... Não é para dizer que é gol de honra, mas o gol do Al Nassr foi do CR7. Ah, é verdade. Aí foi 3-1 o jogo. Uhum.
E aí ele não foi relacionado. Como disse o Bruno Andrade lá no nosso grupo, caminho mais do que positivo para a gente soltar a notícia. Sim. E aí, chegamos aqui no Fala Fonte, plau, repercutiu o dia inteiro. E aí, ontem à noite, melhor dizendo, veio a confirmação de que estavam trocando já as minutas de contrato e um ano de contrato, empréstimo, empréstimo gratuito, bom dizer. É bom falar isso. Com o Corinthians pagando salário. Não, mas é engraçado esses bastidores que a galera não sabe, né? Quando a gente recebeu a informação e a tua fonte falou assim, espera o jogo, a gente ficou até com muito receio, falou assim, puta, isso aqui vai vazar. É um risco que você corre. Sim. É um risco que você corre. Eu sempre falo isso, né? Tipo, é melhor às vezes você ter o double check ali, checar com mais de uma pessoa, do que você morrer com uma barrigada. Né? Porque assim, você está naquela ansiedade, uma pessoa te falou, mas você precisa de mais confirmações para ter mais subsídio ali da informação, para você ter mais força na notícia. Sim. Às vezes você tem que ligar para 1, para 2, para 3 até, para 4. E aí, cara, assim, eu prefiro. Eu uso muito uma frase que que eu pesquei e adaptei um pouco da Andréa Sadi, que é amigona, a gente dá melhor qualidade, casado com o Rizek, que é meu amigo e tal. Ela fala assim, cara, é melhor você ter, às vezes, ser o segundo ou terceiro a dar uma notícia do que você ser o primeiro a dar a barrigada. Porque aqui no nosso chat falaram assim, o Caio César vai marcar o gol do título do Corinthians no Paulistão, comentaram no chat. E aí você vai responder essa enquete. Qual reforço até agora empolga mais a Fiel? Vocês dois que são corintianos fanáticos, né, Hernan? Sim. Muito corintianos. Quem empolga mais? Gabriel Paulista, e você comenta aí no chat, tá? Caio César, Matheus Pereira ou Pedro Milans? Não é Daniel não, é Pedro Milans, né? Pedro Milans. Colocaram Daniel Milans aqui no chat, hein? Puta. Chegou ontem à noite. Chegou ontem à noite, né? 9h15 da noite era a previsão da chegada do voo dele. Teve uma galera que foi lá recepcionar, né? Aquela coisa de entrevista e tal. Principalmente as mídias segmentadas de Corinthians, que são muitas e são muitos ótimos canais e tudo mais, profissionais. Eu vi lá do Identidade Corintiana que eles foram lá receber o Milans e ele falou um pouco lá, é um jogador jovem, né? Um jogador que, assim, me arrisco a dizer que é uma grande aposta do Corinthians para ser o reserva do Mateuzinho, né? Para ser uma opção ao Mateuzinho. Perguntaram aqui no chat também para vocês dois, essa eu acho que vocês estão mais em cima, se o Cauã Diniz vem pro Corinthians, mas já vai responder. Vamos falar da exclusiva que demos ontem à noite, informação exclusiva do Fala Fonte. O Corinthians chegou a um acordo para contratar o atacante Caio César, ponta direita do Al Hilal de 21 anos, empréstimo de uma temporada com opção de compra. André Hernan, vamos dar mais detalhes sobre isso e explicar um pouquinho sobre essa transferência? Até porque foi temos os reforços do Corinthians para a temporada, um lateral direito que era a prioridade, ainda tem a questão de um lateral esquerdo que o Corinthians procura, contratou um zagueiro, um meio-campista e um atacante. E só para dar um spoiler de uma informação que eu quero dar também aqui, que eu quero passar para vocês, o Inter tem conversas com o Andileri, tá? Opa! Isso é informação. Só para falar de busca pelo lateral esquerdo do Corinthians, o Inter tem conversas. Ontem eu apurei isso e me garantiram que não está nem encaminhado, nem próximo de fechar, mas há uma conversa em curso do Internacional com o Fabrício Andileri, campeão pelo Corinthians, Paulista, Copa do Brasil e tal. Muita gente associa ao Fabinho Soldado, e de fato o Fabinho Soldado conhece o Andileri, só que essas conversas elas aconteceram, teve um approach inicial do Inter com o Andileri, e aí depois essa conversa ainda não evoluiu. Ela ainda não evoluiu. Então, aconteceu um primeiro papo, foi positivo e tal, mas ela ainda não partiu para proposta, números e tal. Ela está agora, assim, a fonte, abrindo aspas para a fonte. Falamos uma vez, depois não falamos mais. Tá lá. Mas e a renovação do Andileri com o Corinthians? Porque o contrato, ele está sem contrato agora, ele está livre no mercado, na teoria. Teoricamente livre. Tem alguma questão que ainda pode acontecer?
tá andando ou é mais provável que ele saia, pelo que você sente conversando assim? Então, tinha uma conversa muito bem alinhada quando era o Fabinho Soldado, era executivo do Corinthians. E aí depois o Corinthians o que fez? Focou na Copa do Brasil. E aí como a Copa do Brasil se estendeu o calendário até o dia 21, o período entre Natal e Ano Novo ficou assim curto para o Corinthians resolver todas as negociações, porque o Corinthians travou tudo, assim, no sentido de não vamos conversar com mais ninguém sobre renovação, nem Thales, nem Maicon, nem Romero, nem Andileri, tudo parou porque o Corinthians focou na final da Copa do Brasil. E aí a coisa acabou ficando um pouco arrastada com o Andileri. Acabou ficando um pouco arrastada a conversa, e aí até que deu uma certa travada. Então, assim, hoje não dá para dizer que tá avançado e tal. Tanto que o Corinthians olha e tem recebido muitas ofertas, muitos jogadores estão sendo oferecidos na posição de lateral esquerdo. Posso, não é desmentir uma informação, mas informar algo aqui, no caso, que o Pochettino foi se falado nas redes sociais sobre um suposto interesse nele, meio-campista argentino que defende Fortaleza. Bom jogador. Mas eu conversei com uma fonte do Corinthians que me garantiu que não está no radar nesse momento. Não é um nome avaliado, o Corinthians gosta, mas não vai investir na contratação dele. Então, pode ser que no final da janela o Corinthians tente, mas não é um jogador que o Corinthians vai tentar agora e vai buscar uma contratação. Mas... Associaram muito o nome do Pochettino ao Marcelo Paz. Que vem movimentando. Porque foi ele quem trouxe pro Fortaleza a pedido do Vojvoda na época. Sim. Eu me lembro de ter acompanhado essa apuração e ele chegou grande, chegou com uma expectativa, ele desempenhou muito bem. Sim. É a mesma coisa do Fabinho Soldado com o Andileri. E o Félix Torres, talvez. É aquela coisa, o executivo conhece, então é ele que está fazendo o movimento. E no caso do Corinthians, como você bem informou, obviamente, se o Corinthians decidir ir para cima do Pochettino, o Marcelo Paz vai ser um cara que vai chegar muito fácil ali, porque ele conhece o jogador. Mas hoje, assim, de fato, é um nome na lista, é um nome numa lista de reforços, mas não é algo que está em curso. Exatamente. Até a Lúcia Alves comentou assim, Marcelo Paz é com certeza a melhor contratação do Corinthians. O Hernan, eu já vou passar para o Bruno Andrade perguntar do Lucas Ferreira, um cara que o Corinthians queria, mas não vai avançar. Mas do Caio César, tirar uma dúvida das redes sociais que perguntaram muito no seu Twitter, no meu X, se esse empréstimo do Caio César ao Corinthians, o Corinthians vai ter que pagar alguma taxa. Não vai, né? Zero. Vamos abrir aspas para a fonte. Eu gosto disso, é importante. Vamos lá. Lembrar que o Corinthians é um ano de empréstimo com opção de compra e o Corinthians vai pagar os salários, né, Hernan? Então, abre aspas. Abre aspas para a fonte. Ele vem de forma gratuita com o Corinthians assumindo o salário e depois, ao final do empréstimo, a opção de compra, fecha aspas. Fonte do Corinthians cravando que o empréstimo é gratuito, não vai pagar nada, o Corinthians vai pagar o salário. E olha que coincidência, né? A gente estava falando da história do Marcos Leonardo no São Paulo, o Corinthians consegue, né, uma baita negócio. Porque árabe, a gente sabe, vamos falar o português claríssimo aqui, árabe não é trouxa. Sim. Árabe tem dinheiro, mas não rasga dinheiro. Então não iria simplesmente, beleza, só porque é o Corinthians, ou só porque o Caio César é bonito e tal, vamos emprestar. Não, existe todo um planejamento. Sim. A opção de compra está lá. O Corinthians conseguiu esse empréstimo gratuito, o que é uma vitória. Mas obviamente que não dá para comparar a operação que se fazia do São Paulo com o Marcos Leonardo, porque o Marcos Leonardo não está num outro patamar do Caio César, né? Sim. O Caio César é um jogador jovem, o Marcos Leonardo também, mas o Marcos Leonardo tem mais nome do que o Caio César. Ele veio com mais peso. Ele veio depois de vir para o Benfica, de ter saído do Santos, aquela coisa toda. O Caio César é um jogador que busca espaço e que me parece ser muito útil para o Corinthians e pode vingar no Corinthians. Concordo. O Carlos Johnson comentou aqui no chat. Eu imploro que, caso tenha uma notícia decente do Palmeiras, por favor, falem. Mas vamos falar ainda do Corinthians, que temos alguns detalhes aqui. Temos Alan também. Mas o Bruno Andrade, ontem eu e você soltamos uma notícia na ESPN Brasil que o Corinthians ele sinalizou com uma oferta de empréstimo pelo ponta Lucas Ferreira, aquele mesmo ex-São Paulo que está no Shakhtar da Ucrânia.
Mas a negativa foi rápida até logo de cara, assim, porque o Shakhtar não quer negociá-lo, é isso, né? Exato, aliás, o Shakhtar não quer negociar nem ele e nenhum jogador importante, dá até para dizer que nenhum jogador. Eu converso frequentemente com um português que trabalha na estrutura do Shakhtar, e assim que você teve essa primeira informação do interesse do Corinthians, ele prontamente mexeu ali aqui e me respondeu: o Shakhtar não vende ninguém. O CEO do Shakhtar fechou a porta para qualquer negociação, então seguramente o Corinthians bateu a porta, talvez em simultâneo com a negociação do Caio César. Aliás, golaço ontem nosso, de vocês, sobretudo com o Caio César, confirmadíssimo. Logo mais aí chega ao Brasil para reforçar o Corinthians. Fazendo um pequeno parênteses, votando na enquete, eu já votei no chat ali, mas voto agora também em forma de palavra. Eu acho que, por enquanto, a principal contratação é o Caio César. Conheço muito bem ele aqui do futebol português, do Vitória. Não à toa, Jorge Jesus o contratou lá atrás para o Al Hilal. Jorge Jesus hoje treinador do Al Nassr, mas levou o Caio César para lá. E o Jorge Jesus, claro, também pode errar no mercado, como todo treinador faz parte, ou scout, ou dirigente, mas o Jesus geralmente mais acerta do que erra no olhar. E ele contratou e quis muito o Caio César. Então, eu acho o Caio César bom jogador. O Gabriel Paulista, fosse o Gabriel Paulista de 5, 6, 7, 8 anos atrás, aí sim, esse Gabriel Paulista, com todo respeito, é muito bom jogador, mas o perfil é uma incógnita em relação à qualidade. Não à qualidade, mas, enfim, ao momento. O Pedro Milans, muito honestamente, conheço muito pouco, seria injusto da minha parte. O Matheus Pereira gosto, mas não acho um absurdo. Então, por enquanto, a grande contratação do Corinthians, é o Caio César. Mas passa a bola para você, Felipe, porque você tem mais informação, mas do meu lado é para falar isso, que o Corinthians de fato buscou o Lucas, só que o Shakhtar fechou a porta, não só para ele, mas para todos outros jogadores importantes. E lembrando, são 11 jogadores brasileiros no time principal do Shakhtar. A legião continua forte de brasileiros no time ucraniano. Então a gente fala também de alguns atacantes ali, o Cauã que o Flamengo queria, Cauã Elias, isso que o Flamengo queria, então, queria, mas não ia avançar definitivamente, então pode ser que assim, o clube que quiser contratá-lo não vai ter facilidade. Falando do Lucas Ferreira, foi isso mesmo, o Corinthians tentou empréstimo, sinalizou com uma oferta ali ao Shakhtar, o Shakhtar fechou as portas e se fosse negociá-lo, seria acima dos 10 milhões de euros, o valor que pagou ao São Paulo para tirá-lo no meio do ano passado. Então, reforço que não vai pintar no Corinthians nesse momento. Eu não sei se a produção ainda chegou com as imagens do Pedro Milans, que ainda não temos imagens, que ele chegou ontem no aeroporto de Guarulhos para assinar com o Corinthians. Informação que também é exclusiva, que demos aqui na ESPN Brasil. Mas, André Hernan, você e o Bruno Andrade podem me atualizar melhor dessa questão do Alan, que perguntaram aqui no chat. Muita gente perguntando do Cauã Diniz, volante do América Mineiro, que interessa ao Corinthians, mas os dois ainda estão nos detalhes. Mas o Bruno Andrade, Alan no Corinthians é uma possibilidade que ainda está sendo conversada, né? Até para a gente atualizar o fã do esporte que está perguntando, tem alguns detalhes ainda a se percorrer, não é? Tem, exatamente isso. Alguns obstáculos ali, por enquanto não é uma negociação fácil. O Flamengo ainda tenta entender o melhor caminho para o Alan, que não custa lembrar, não faz parte dos planos do Felipe Luiz. O Corinthians continua interessado, já apresentou pelo menos ali um esboço de proposta por empréstimo para ter o jogador ali pelo menos por uma temporada. Talvez eu surpreenda agora o Hernan e você um pouquinho, mas conversando mais cedo, poucos minutos antes de começar a nossa live, do lado do jogador continuam não me descartando totalmente o São Paulo. Claro que o Corinthians, até pelo momento, troca de diretoria, o São Paulo numa crise profunda institucional, tática, técnica, etc, etc, etc. É um caminho mais complicado, até porque depois o Flamengo tenta insistir muito no Marcos Antônio e o São Paulo não quer colocar na jogada e por isso caiu um pouco essa negociação com o Alan, enfim, nunca vou lembrar o nome correto, desculpa, são tantos anos já longe do Brasil que é Alan, etc. Mas o Corinthians continua em cima. Não dá para dizer que está descartado, porque o Corinthians tem ali a oferta, a propostas, a conversa mais bem trabalhada com o Flamengo. Mas do meu lado aqui, não sei se o Hernan depois quer complementar, mas continuam me dizendo para, por enquanto, não descartar na totalidade o interesse do São Paulo, até porque o São Paulo foi o primeiro a procurá-lo.
o Alan chegou a dar sim ao São Paulo a se posicionar positivamente com a negociação, só que até então não houve um acordo entre clubes que, convenhamos, é o mais importante nesse momento. E aí perguntaram aqui no chat, o Tavim, acho que esse é o nome dele. Com a chegada do Caio César, Hernan, o Corinthians vai parar de contratar? Eu acho que ainda não, né? Foram 4 nomes, Gabriel Paulista, Matheus Pereira. Não, tem mais gente aí que o Corinthians está de olho. Mas até para ataque também, meio campo para ataque, não é isso? Então tem mais nomes que vão chegar aí, né? Tem. O Corinthians vai fazer... já fez 4 contratações, né? Foram 4, né, que a gente mostrou. Gabriel Paulista, Matheus Pereira, Pedro Milans e Caio César agora falta assinar só. O Corinthians deve mais uma, no máximo 2, para fechar aí esse ciclo de contratações. Então é isso, Fiel, mais uma contratação confirmada no Corinthians. Caio César, ele só tem 21 anos, cara, bem novinho, né? Só que dá uma olhada no vídeo do moleque, mano. Ele é muito rápido, muito habilidoso, um canhotinho que pode ajudar bastante. O único problema, assim, o receio que eu tenho, mano, que ele joga na mesma posição do Dieguinho. Os dois jogam pela ponta direita. Sei lá, cara, talvez possa até atrapalhar o desenvolvimento do moleque, mano. Se fosse um ponta esquerda ali e tal, mas ele também é ponta direita. Veremos, porque a gente também vai precisar de um ponta esquerda também, cara. Não só ponta direita, a gente só tem o Vitinho ali. Às vezes entra o Kaique, mas não tem muita prioridade com o Dorival. Então a gente precisa de mais jogadores, mais um ponta, um meio e lateral esquerdo, o Angileri aí negociando com o Internacional. O sonho do Internacional é ser o Corinthians, né? Mas tá fazendo a boa. Tá levando o Félix Torres, Angileri. E vocês viram uma notícia ontem, Fiel? O Grêmio consultou a situação do Garro, mano. Capaz que o Garro vai deixar o Corinthians pra jogar no Grêmio. Sonhe. Aí você vê a torcida do Grêmio lá. Nossa, é pra fechar o aeroporto, ser contratação. Cara, sonha. Fica com o time de vocês aí, com o Ilha, que não faz gol. Então, o Coringão aí, buscando se reforçar. Pedro Milans já tá no Brasil. E a ESPN, incrível, né? A ESPN não tem imagens do cara chegando no aeroporto, mas beleza. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreva no canal pra você não perder nada do Coringão. E fala aí se você tá gostando dessas contratações mais low profile do Coringão, né? Jogadores menos conhecidos aqui no futebol brasileiro, mas que pode dar muito certo também. Não adianta só querer contratar estrela, jogador conhecido. Tem que contratar esses caras que não tem muito nome, que são os caras, às vezes, mais operário, mais trabalhador que o jogador que tem nome, né? Então, tô gostando. Quem não lembra 2012, 2011? Quem conhecia o Paulinho, que veio do Bragantino? Chicão veio do Figueirense. Ralf veio do Grêmio Barueri, tá ligado? Então é um movimento muito bom aí do Marcelo Paz e do Corinthians. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, nós.